Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca da seguinte frase: tudo na vida tem um porquê, nós é que demoramos para entender. Queridos e queridas, na nossa vida nada, mas nada mesmo acontece por acaso. Tudo, como diz a frase, tem um porquê. Tudo tem uma razão de existir. Tudo só acontece porque é consequência de outra coisa anterior a ela. Por que é que nós não entendemos? Porque nós nunca estamos atentos. Nós somos como aquele aluno que está na sala de aula, o professor está ministrando a aula e nossa cabeça está em outro lugar, está pensando em outras coisas. E aí, termina a aula, nós vamos para casa. Um dia, o professor aplica a prova referente às aulas dadas. E nós simplesmente não sabemos fazer as questões da prova porque nós não estávamos prestando a atenção nas aulas ministradas. Assim é a nossa vida. Os porquês da vida estão acontecendo a cada segundo na nossa existência. Mas nós estamos distraídos e não estamos prestando atenção. Estamos nos distraindo com outras coisas, com coisas às vezes tão sem importância. E quando chega o momento da prova e acontecem os problemas na nossa vida, nós não sabemos por que aconteceu. Porque simplesmente estávamos distraídos, nos deixando levar por coisas que verdadeiramente não iam ser importantes na nossa vida. Alguém aqui acha que a doença se instala no nosso corpo físico de um dia para o outro? Claro que não. Ela tem um tempo, ela vai dando sinais de que está se instalando no nosso corpo. Mas nós estamos distraídos e não vamos prestando atenção. É aquela dor de cabeça que constantemente acontece na nossa vida. É a dor no corpo, a pressão que sobe demais, dificuldade de respirar, inapetência para comer, e nós não vamos prestando atenção. E aí chega um momento que descobrimos que estamos doentes. Se Deus quiser, ficaremos bons, mas não havia nem necessidade de estarmos doentes, mas nós estávamos distraídos. Assim são os problemas familiares, pessoais e financeiros. Nós vamos deixando para depois, deixando para amanhã, não escutando o que o outro está falando, não prestando atenção nos sinais que a vida vai nos apresentando. E aí chega um momento em que o problema se apresenta de uma maneira muito mais forte. E aí nós ficamos quase que surpresos, achando que as coisas aconteceram por acaso. Nada é o acaso. Tudo tem uma razão de ser. 99,9% dos nossos problemas somos nós mesmos que os criamos. E se nós criamos, nós temos capacidade de solucioná-los. E por que é que nós não os solucionamos? Porque ficamos querendo achar um culpado. Claro, nós não queremos achar que o culpado somos nós. Nós queremos terceirizar a culpa. Então, nós ficamos querendo, como as pessoas diziam antigamente, nós queremos ficar achando, buscando um Judas para nós ficarmos malhando. Quando, na verdade, nós é que somos os culpados, porque nós é que, com a nossa imprudência, a nossa imperícia, com a nossa distração, não prestamos atenção nas coisas que estavam acontecendo à nossa volta e que iriam nos trazer alguma consequência ruim. Adianta culpar os outros? Não, a responsabilidade é nossa. Os porquês, eles são nossos. Essas questões são nossas, mas nós temos que estar atentos a eles. Se nós estivéssemos atentos, muitos dos problemas que ocorrem na nossa vida não aconteceriam. Ou se acontecessem, nós estávamos prontos para acabar com ele logo no início. É igual um incêndio. Se você debela esse incêndio logo no início, ele é só um foguinho. Mas se você deixa ele crescer, ele se torna quase que inapagável. Porque ele se torna o tamanho dele é tão grande que um balde d'água não resolve. Mas se na hora que ele começou nós tivéssemos jogado o balde d'água,
ele não se tornaria um incêndio, ele seria só um foguinho. A nossa vida é feita de pequenos foguinhos que nós não jogamos no balde d'água. E aí ele vira um grande problema. E aí nós temos mais dificuldade para solucioná-los. E às vezes esses problemas não dependem mais de nós da solução. Existem outras pessoas envolvidas e essas pessoas também têm que querer. E às vezes as pessoas não querem. A doença também. Se eu tenho uma gripe e cuido dela imediatamente, ela é só uma gripezinha e acabou. Eu tomei o remédio, fiz tudo que tinha que fazer, ela vai embora. Mas se eu não cuido, vou deixando para depois, daqui a pouco ela se transforma numa pneumonia. E aí fica mais difícil. Aí já não depende mais de mim. Aí eu vou depender de médicos, de remédios, de um cuidado que eu não precisava ter se eu tivesse logo no início debelado aquela gripezinha. Mas às vezes nós não estamos prestando atenção. Nós achamos que somos super-homens, super-mulheres, que somos de aço e que podemos vencer a tudo e a todos. E não é bem assim. Nós somos como toda pessoa perecível, nós somos como toda pessoa limitados. Então, queridos e queridas, prestemos atenção nos porquês da vida. Não fiquemos tão distraídos assim, porque talvez, quando nós prestarmos atenção, não haja mais a solução. E aí nós vamos ter que aprender ou a conviver com esse problema, ou quem sabe até perecermos em função do problema. Então, fiquemos atentos, prestemos atenção e vivamos de forma melhor, de uma maneira mais completa, mais complexa e que seja mais útil para nós e para as outras pessoas. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.